Conhecer alguém pode ser um processo bem desafiador. Hoje em dia a gente ouve termos, por exemplo, dating burnout, que é quando as pessoas estão assim, no seu limite, já escolhem não mais se relacionar, porque conhecer uma pessoa envolve medos, às vezes inseguranças, questões não bem resolvidas, muitas vezes traumas de infância. E aí nesses primeiros contatos com o outro, às vezes a gente fica um pouco perdido. Como que eu reajo? Qual é a melhor forma de eu conduzir esse início desse processo? O que vocês acham desse início de uma forma mais consciente? Isso é algo bastante complicado, porque tem muitas coisas assim que estão já dadas, né? São pressupostas quando a gente está começando uma relação. Na minha opinião, o que acontece é, a gente tem vários medos, várias vergonhas, várias pressuposições que dizem, eu comecei daquele jeito e aí ela me desprezou, ou eu comecei daquele jeito e o cara nunca mais me ligou. Então, será que tem um jeito que eu possa evitar tudo isso? E me parece que isso é uma das maiores preocupações, não acham? Mas tem um jeito, sabia? Então diz pra gente. Tem um jeito. Quando a pessoa está muito confortável com ela, com a luz e com a sombra, com os defeitos e com as virtudes, ela chega da maneira espontânea. Se o outro disser, não é você, vida que segue, entendeu? É quando a gente tem essa preocupação da resposta do outro, é porque realmente você não está à vontade com você. Será que eu boto a mão aqui? Será que eu ligo para ela hoje? Será que eu deixo para depois? Porque como é que ela vai me receber? Será que eu me visto? Mas quem é essa pessoa? Você, quando começar a se relacionar, você vai estar transparente, você vai estar genuíno, vai estar verdadeiro, ou você vai estar ali com um protocolo? Porque protocolo de aproximação pressupõe que há um vazio aqui dentro. Não sei o que vocês acham. Não, eu acho que o caminho de resolver isso é por aí. Mas como nós humanos costumamos ter muita insegurança, muito medo, acho que muitas vezes também a pessoa que fica no início querendo adivinhar o que a pessoa gosta, para que ela atenda o gosto daquela pessoa, passando por cima de si, muitas vezes fingindo coisas que ela não é, para tentar garantir o afeto daquela pessoa. Mas um dia a casa cai, né? Um dia a casa cai. E, de outro modo, são duas maneiras de tentar ter o controle por causa do medo, para não sofrer. Uma é essa, que vai cair. A outra também, eu acho que cai a casa, que é aquela coisa de fazer os jogos, que hoje em dia a gente vê sendo estimulados, inclusive. Liga, não vou ligar agora, não vou responder, né, uma ligação, vou fingir que eu estou afim, mas depois eu desapareço. E são todos jogos de manipulação que por detrás tem medo de se entregar. E o amor, jogo de manipulação, eu acho que é jogo de controle. Controle é porque você quer dominar a situação e a pessoa. E o amor é o contrário da dominação, gente. Às vezes amor é a autenticidade. Às vezes nem é a dominação, é a conquista, né? Às vezes é a conquista. Mas é dominar, né, aquela situação ou aquela pessoa. Mas fica uma dúvida. Como que a gente consegue estabelecer nesse início, onde a sedução é algo tão gostoso, né, de ser nutrido, como que a gente faz esse processo gostosinho de uma forma consciente? Isso eu acho bastante estimulante, porque eu acho o seguinte, eu acho que as pessoas que fazem esses tipos de jogos e que têm esse tipo de preocupação, elas estão fazendo uma aposta na importância daquilo. Aquilo é uma coisa muito importante e a pessoa fica muito séria com relação àquilo. Então parece que ela está se divertindo, mas não, ela está muito preocupada. Ela perdeu a diversão, ela perdeu a brincadeira. E eu acho que recuperar o gosto pela brincadeira, o gosto pelo riso, o gosto pelo lúdico, né? Pelo lúdico, isso, obrigado pela palavra, porque eu acho que esse é um dos melhores pontos, eu acho que essa é uma das partes mais desfrutáveis de um começo, é justamente ficar descobrindo a outra pessoa enquanto brinca, enquanto se diverte. Eu acho que a gente foi ficando muito sério, justamente porque a gente tem medo de que aconteça alguma coisa que vai, como tu disseste, me tirar... Medo da rejeição, né? A rejeição é o que está por trás. Vamos logo na ver, medo da rejeição, medo do não. Medo do não. Eu não te quero.
de Eu não não ser te aceito. escolhido, né? Exato. Mas aí isso que tu colocaste no início eu achei genial, porque é o seguinte, eu estou sendo verdadeiro. Eu sou aqui, esse aqui é quem tu vai ver de hoje, com algumas diferenças, claro, que vai passando o tempo, mas a gente vai mudando, mas ó, esse aqui que tu está vendo é eu, verdadeiro. Ah, eu não quero tu. Beleza, eu vou ter que me relacionar com alguém. Porque se eu fizer um personagem... Eu não quero esse sofrimento, eu prefiro maquiar alguma coisa. A conta chega lá na frente. É claro, porque vai cair a maquiagem em algum momento. Vai escorrer, né? Vai ficar feio. Vai escorrer. Mas eu acho que tem uma coisa, tem aquela sedução que é uma delícia. É isso aí. Que é inerente ao início. E claro que no início a gente quer conquistar aquela pessoa por desejo mesmo, muitas vezes, de ver se aquele amor continua, a gente vai mostrar o nosso melhor, a gente não vai chegar mostrando as nossas feiuras. Isso é normal. Isso é natural, né? A intimidade depois, se acontecer, o amor mesmo, vai ficando tudo mais claro. Mas que mesmo essa sedução seja autêntica, que você não finja o que você não é. E tem uma grande sensibilidade, eu acho, desse início de se interessar pelo que a outra pessoa gosta, pelo que a outra pessoa sente, pelo que ela dá valor, para não ficar eu. E também saber que isso é o início do início. Eu conheço pessoas que fazem um papo no dia seguinte dizendo tá amando a pessoa. Aí a outra leva um susto, né? Então, que o slow date, que a gente fala, já vai desse início, dessa brincadeira gostosa da gente se envolver e se descobrir mais dentro da autenticidade, né? Dentro da verdade de cada um. Eu acho que é assim. E assim, quando você está nesse início dessa relação, e você percebe que o outro está tentando fazer algum tipo de jogo com você. Então, algum jogo de demonstrar desinteresse, por exemplo, ou de não ser tão verdadeiro. O que vocês acham? Que é um caso de você observar o que o outro está te oferecendo e decidir se quer continuar ou não? Ou se existe alguma forma de, mesmo quando você percebe esse outro trazendo essa forma de lidar com uma relação, você conseguir trazer a sua verdade e, de alguma forma, mudar esse cenário. É possível? Deixa eu colocar sobre isso. Via de regra, esse tipo de conduta vem de uma insegurança da pessoa. Entendeu? Quando você percebe que você tem um olhar clínico, porque o amor, não diria nem a paixão, mas o amor tem alguns discernimentos que a paixão não tem. Quando você olha para a pessoa e fala assim, puxa, essa pessoa é incrível, mas ela está com joguinhos meio chinfrins. É natural, isso é insegurança. Eu vou avançar porque esses jogos vão abrir, vão cair daqui a pouco. Entendeu? Mesmo que sejam jogos tolos, assim, isso é insegurança dele, ou dela, vamos dizer assim. Mas eu vou atravessar isso, porque eu estou vendo algo mais interessante, entendeu? Então, não sei se vocês veem assim. Eu concordo, mas aí eu acho que aí insere uma outra coisa, que é, no amor, na vida, a gente corre riscos. Não tem como não correr riscos. Claro que a gente pode, se está em dia conosco, como você falou, a gente escolhe melhor que riscos eu quero correr e que riscos eu não quero. Mas numa situação dessa que você disse, eu invisto mais tempo correndo o risco de descobrir que a pessoa realmente é uma pessoa escapista, digamos, manipulatória. Aí eu não vou querer essa pessoa. Então está tudo certo, porque eu tentei. Muito pior é sair correndo e achar, puxa, e se eu tivesse tentado, né? Então, tem um detalhe que eu acho também é importante a gente trazer aqui, cada caso é um caso. A gente não pode tomar, sabe, regras gerais para lidar com isso, porque eu acho que tem isso, eu acho que a outra pessoa está insegura, ela está jogando porque ela tem medo, então ela quer alguma coisa, mas tem algumas pessoas que elas não estão fazendo uma aposta real na vida delas mesmas, elas estão completamente perdidas. Então, não tem como adivinhar isso antes. E essa pessoa que está fazendo porque ela joga com tudo, porque ela não está colocando a vontade dela a serviço do coração dela, ela está só brincando. Talvez eu não queira construir uma relação com essa pessoa, mas aí tu vai ter que conhecer onde é que está o teu limite. Então, é o autoconhecimento e é não só eu conhecer onde é que estão os meus limites, mas eu ser leal a esses limites. E até aqui eu vou, companheiro. É porque às vezes, quando você não vai, você vai um dublê. Você manda um dublê, né? Você manda uma procuração, né? Vai uma pessoa com o mesmo nome que você, né? Só que na hora, isso não vai dar certo. Personagem. Não vai dar certo. Agora, se o objetivo é uma noite incrível, um fim de semana incrível, umas férias incríveis e ponto, ok, nenhum problema. Mas se eu quiser mais,
eu não tenho o que oferecer, não acesso, não consigo, entendeu? Porque eu sou um dublê Sim. de mim mesmo, Sim. entende? E aí eu acho que inverte, porque normalmente as pessoas acham assim, não, vive uma espécie de rejeição e de tristeza, porque aquilo não deu certo. E isso que você falou, se eu me conheço, eu escolho o que é bom para mim. E aí aquela experiência que não foi tão legal assim, eu não perdi, eu vivi e eu não estou sendo rejeitada, eu escolhi o que eu quero. Mas aí entra a pedagogia dos afetos. Quem escolhe? Eu escolhi. Personagem não. Eu quem? Entendeu? Sim. Né? Eu quem? Esse pronome é um pronome delicado, né? Eu, né? Ele tem muita coisa aí dentro desse eu. Tem muitas variáveis. Pois é. É o que ele falou, o Edson falou aqui, você se conhece, né? Sim. Se não... E isso é uma coisa muito interessante pelo seguinte, o mapa astrológico da gente dá um panorama de quais são os perfis com os quais eu posso desenvolver com profundidade uma relação que tenha potência, uma relação que tenha profundidade, uma relação que tenha significado. Então, quando eu me conheço, eu consigo ver que aspectos que aquela outra pessoa está trazendo para dentro dessa relação e eu posso saber se essa é uma relação que vai ser nutridora ou se essa é uma relação que pode ter os seus percalços e pode ser que ela não venha a ser duradoura ou significativa o suficiente para eu querer manter essa relação por mais tempo. Mas ainda assim ela me ensinou sobre mim e me ensinou sobre como são as outras pessoas, quem é aquela outra pessoa. Ela não precisa ser, não dá para ser igual a mim ou encaixar completamente com esse meu perfil, mas o fato de eu me conhecer me dá o contraste suficiente para eu saber que participação essa pessoa está tendo na minha vida. Eu acho que abraçar as pessoas que aparecem, abraçar aquilo que a vida está me trazendo e então poder escolher, eu acho que isso é o de todo mundo. E claro que a outra pessoa pode não ser a escolhida, ela pode ficar triste. Eu não posso me comprometer, eu não posso me responsabilizar pela tristeza dela. Da mesma forma, em algum momento, eu não vou ser o escolhido. Tá, mas por que a outra pessoa tem que se comprometer comigo se eu não seria o escolhido dela? Então, eu acho que deixar esse espaço livre para que a criatividade, para que as almas se disponibilizem para uma relação, eu acho que é a grande alquimia. Eu acho fazer uma provocação aqui, provavelmente para a gente não responder isso agora, mas um dia a gente vai ter que falar sobre a técnica da rejeição. A quem a rejeição serve? Qual é a potência da rejeição? Entendeu? Que portas a rejeição abre? Quando eu recebo um não. Como ela te atravessa também. Sim, Qual é o que ela bem? revela, Qual é o né? bem? Qual é a ordenha que eu posso fazer? Porque a gente tá girando em torno da rejeição, que é jogo, como é que faz para ser aceito, como é que faz para ser aceito. E se você for rejeitar? E existem rejeições moderadas, rejeições médias, rejeições enormes, aquelas que, né? Então, será que a maioria desses jogos de sedução que acontecem nesse início tem ali uma insegurança da rejeição, um medo da rejeição por trás? Não tem dúvida, O não tal tenho do dúvida. a pessoa só quer controlar o outro porque ela tem medo de ser rejeitada. Ela tem rejeição significa um sofrimento. Eu acho que emocionalmente é uma sensação de aniquilamento que a pessoa experimenta. E isso precisa ser cuidado porque isso não é verdade. Isso é o resultado de alguma ferida emocional que ela tenha, mas não é a verdade da potência do ser dela nem de ninguém, né? E, então, eu acho que só deseja controlar porque tem uma ferida. Porque vem a pergunta, por que a pessoa é insegura? Por quê? Será porque o nível de autoconhecimento dela é precário? Será que ela não está confortável com ela? Será que ela não sabe como é que ela senta, como é que ela aborda, como é que ela vai me... Como é que eu falo para te agradar? Peraí, gente. Expressa, mostra quem você é. E se ela não gostar? Ela não gostou. Só isso. Não, mas eu vou ficar com esse vazio? Então você traz um vazio que você não preenche. Não, alguém tem que preencher. Alguém? Gente, começamos a complicar a história. Entendeu? Esse alguém ele vai somar. Agora, preencher o vazio e a parte que me cabe? O que eu faço? Não, é só espera que o príncipe chega. E conheço esse filme. Mas esse é que a gente é educado, assim, a maior parte das pessoas a ter essa expectativa. Agora, o que o Edson falou a respeito de se conhecer e que o mapa astral ajuda muito a gente, vamos dizer assim, agilmente se conhecer, eu acho, é porque através do mapa a gente pode até perceber
que tipo de homem, que tipo de mulher, que tipo de relação, como é o amor que a minha alma está pedindo que eu viva, né? E aí isso fica mais claro e a gente poder ter um discernimento com mais tranquilidade disso. Me rejeitou? Isso não é a vida que está dizendo não para mim, é que esta relação não deu para mim, né? Vejo o que me agrada, porque sei e me aproximo. E assim, a gente conseguiu sentir o que acontece quando a gente vai por esse caminho da insegurança. Né? Todas as máscaras que a gente acaba tendo que vestir para suprir uma expectativa do outro que você sequer sabe qual é, só meramente por querer ser aceito. Esse é o caminho, entre aspas, errado. Se a gente fosse trazer um caminho mais assertivo de viver esse processo, por exemplo, como é a visão 639 da gente viver de uma maneira super positiva, super prazerosa esse início conhecendo uma pessoa. O que vocês deixariam de conselho nesse processo? Eu acho que conselho é muita responsabilidade. Eu não sei se eu tenho isso para dizer. Mas eu acho... Os gregos já responderam essa pergunta. Conheça-te a ti mesmo. Exato. Começa por aí. Eu acho que tem uma coisa assim. Eu acho que levar as coisas com menos seriedade, eu acho que aquilo que a gente estava falando antes, de desfrutar do momento, de brincar com isso, de se permitir brincar com isso, é o primeiro passo. Um lúdico consciente. Um lúdico consciente. Que tal esse consciente do lado lúdico? Ou acha chato? Não acho chato, mas eu acho que o consciente ele é fundamental. A gente tem que estar consciente o tempo inteiro, o máximo possível. Mas na hora da brincadeira, eu acho que a gente pode se permitir também brincar um pouco mais e permitir que a espontaneidade nasça. Tu entende? Mesmo que o problema é quando eu me sinto desajeitado, é quando eu me sinto inadequado num determinado momento. Tu entende? Aquela piada não tinha nada a ver. Cara, relaxa, não tinha nada a ver, tá? Agora a próxima tu acerta, ou se não acertar, não acertou, acabou. Não... E o que é acertar? Acertar para quem? Assim, eu quero fazer o meu sucesso. Quando eu faço uma piada para uma mulher, eu quero que ela ria junto comigo, tu entende? Quero que ela se divirta comigo. E se ela não se diverte, se ela me olha com aquela cara assim, tipo, puxa, que horas vai terminar isso mesmo? Aí, então não é, essa pessoa não está... Às vezes o QI dela também não ajuda, né? Eu não sei se o QI, mas às vezes o humor não é compartilhado. Quando o humor não é compartilhado, pensa muito bem se tu quer entrar Fica nisso, muito não. sério, fica sério demais, fica pesado demais, mas fica sério porque quer ter o controle. Então, para estar nessa brincadeira, a gente tem que poder correr risco. A gente tem que estar sendo autêntico, é isso que você está falando. E qual que é essa linha tênue, né? Entre eu estou aqui querendo uma relação potente, algo construtivo ao lado de uma pessoa e estou ali também me divertindo, levando humor, deixando que a leveza tome conta. Como que a gente encontra esse equilíbrio nesse início? Te digo, Cruzado, essa relação me nutre. Estou me sentindo nutrido, abastecido, fortalecido, alimentado. Estou viajando na maionese? Eu queria observar isso. Será que eu estou delirando? Mas o que você está sentindo? Eu estou me sentindo abastecido, nutrido. Está leve, está agradável, está profundo. Não, mas você vai ficar refém de um feedback do outro? Mas o que a gente vai fazer? O que você está sentindo, né? Eu acho que não é nem feedback, porque você está avaliando o que você está sentindo a partir da outra, né, do contato com a outra pessoa. Né? Eu acho que quando tem um encontro assim que ressoa, na verdade é isso. Né? A gente já, né, todo mundo sabe, alguma coisa dentro fala vai. Aí a gente tem que dar com calma o tempo desse conhecimento gostoso e para chegando cada vez mais numa confiança, numa intimidade que é natural. Isso no meio do caminho a gente vê mesmo, olha, não deu, é aquilo. Não foi uma experiência desperdiçada, não foi tempo perdido, não foi nada, foi vida vivida. Né? E dentro daquilo que a gente não se violentou em momento nenhum. E que eu acho que o que faz sofrer é quando a gente olha pra gente, era uma máscara, não era eu. Eu que fiz isso comigo, então. Em algum momento da vida na frente. De uma maneira sutil, eu devolvo a pergunta, né? Você teve aquele alimento. Como é que você se sentiu? Uma certa azia. Estava gostosa a comida, estava uma delícia, mas eu não acordei bem.
Você conseguiu perceber isso em você? Eu percebi, eu observei e percebi. Qual é a outra opção? Nossa, a comida estava uma delícia, me fez super bem. Eu tô bem. Percebe? É uma coisa muito delicada, muito sutil, mas o que fez com que você percebesse que aquela comida gostosa não fez bem? Eu acordei com uma azia, acordei com mal-estar, mas a comida estava gostosa. Ou seja, estava lúdico, estava divertido, estava prazeroso, estava bacana, mas tinha alguma coisa que eu acho que não me fez bem. Será que a gente estava que nem hiena, rindo de coisas que não tem a ver? Isso não é tão simples assim, né? Não, mas o tem aqui um discernimento. pressuposto na pergunta dela que eu acho interessante, porque ela colocou como se fossem dois campos separados, mas eles estão juntos, eles não estão separados, não tem uma linha que divide, nem tênue, nem de nenhum tipo. Eu acho que quando a gente está presente, tu entende? Não vai ter nada separando uma coisa da outra. Eu estou presente aqui, eu tô sabendo, eu estou atento a esses meus sentimentos e eu posso permitir que essa relação se desenvolva a partir disso agora ou não. Se eu sentir uma certa azia, um certo mal-estar, eu recuo e isso pode ter sido uma coisa momentânea, mas pode ser que não, pode ser que seja uma coisa... Tu entende? Pode ser momentâneo. Pode ser meramente momentâneo, pode ter sido aquele dia, qualquer coisa. Mas se a azia continua... Aí já é outra coisa. Essa comida... Exato. Por isso que a gente pode escolher se a gente vai permanecer nisso ou não. E isso não é uma rejeição à pessoa, mas é porque a interação entre essas duas pessoas não está harmônica. Tem alguma coisa que não harmonizou. Você falou uma coisa preciosa. Quando a gente está sendo verdadeiro, numa relação ou em qualquer situação, a gente não precisa gastar uma energia enorme para tentar se controlar a outra pessoa, controlar tudo. Aquela energia fica disponível para que a nossa sensibilidade fique mais apurada. E aí a gente consegue discernir com muito mais facilidade e não fica preso, não fica presa. O que eu Não é sinto verdade? também é que quando você está na sua verdade, você está expressando isso para o outro, e quando isso não dá certo, não tem um peso para você. Não. Que você sabe que você foi o seu eu mais autêntico, o seu eu mais genuíno. E se não deu certo, talvez não era para dar, ou deu certo no tempo que tinha que dar. Porque Sim. ninguém sai da nossa vida sem estar no momento certo, sem ter ensinado algo, sem ter mostrado nem que seja um pouquinho sobre nós mesmos. Agora, isso que você fala mexe com outro assunto, que é o seguinte. Nossa, como é bonito isso. Mas e a dor que eu fico? Eu não sei lidar com a dor. Ah, mas se a coisa aconteceu, porque foi melhor assim para você. Você está falando porque você não está na minha pele. Eu estou sentindo muita dor. Você quer voltar na relação? Ah, eu acho que sim. Pensa bem. É tão delicado isso, né? Você tem todas as evidências, mas eu não consigo lidar com a dor. Segura a tua onda, vive essa dor, qual é o problema? Faz essa travessia. Mas, homem, foi por isso que eu falei que a sensação que as pessoas têm é de um certo aniquilamento emocional. E a gente precisa aprender que não, a gente não vai morrer naquilo. A gente vai sofrer e depois a gente vai atravessar. Mas isso é um aprendizado, porque às vezes a pessoa não consegue nem se lembrar que estava difícil, ela só lembra que estava a parte que estava gostosa daquele início ali e a parte gostosa era mais dentro dela mesmo, que era pensar que estava começando alguma coisa. Então, tem todo a pedagogia dos afetos 639, que é esse aprendizado sobre a gente, sobre o processo de se relacionar. Porque é muito fácil a gente se perder, né? E lembrando que algumas derrotas do ego são vitórias do ser. Sim. Entendeu? Então a gente tem que celebrar as derrotas do ego também. Tem uma coisa que é muito interessante nisso que tu estava colocando, Lígia, que é as pessoas às vezes elas não têm o apego à relação, elas têm o apego àquele projeto que incluía coisas hipoteticamente futuras daquela relação. Eu não quero perder aquela chance que eu teria tido caso... Por exemplo, ter um A filho, né? idealização, né? Por exemplo, ter um ter um filho. Filho, né? Sim. Não importa com quem, eu quero um filho. Eu quero um filho. Então, não, eu queria uma mulher, isso é mais comum de uma mulher, mas tem homens que estão em relações para ter aquele filho que eles queriam ter tido. Homens já mais velhos, eles têm esse tipo de aposta. Então, aquela mulher teria sido a grande mulher para ser a mãe dos meus filhos. Não é possível que ela tenha me rejeitado. E fica a pergunta, você olhou para essa mulher ou para esse homem? Você olhou mesmo ou você projetou algo? Projetou o desejo do filho que aquela pessoa poderia dar. Então, eu vou ficar chorando aquilo que teria sido aquela possibilidade hipotética. Mas, pera um pouquinho, cara, olha para a realidade, seja não realista demais, mas também
eu acho que essa aposta pelos sonhos, eu acho que muitas vezes... Pelos sonhos, e, assim, em termos não o sonho que nutre, mas essa idealização, né? Exato. A questão do imaginar, eu fico apaixonada não por uma pessoa, mas eu fico apaixonada por o que eu imagino que eu quero viver. E novamente tem o controle, que eu quero viver aquilo que não vai me entristecer nunca. Impossível. Você vê como volta para o começo, né? Que eu trouxe a primeira pergunta falando sobre dating burnout. Porque olha quantas coisas reverberam internamente. A gente podia ficar aqui 2 horas falando sobre esse assunto, ou até mais. Sim. Sobre todas as questões emocionais que lidar com o outro acaba gerando em nós mesmos. Uhum. Você aí que está nos ouvindo esse papo, como é para você lidar com esse processo? Como é conhecer outra pessoa? O que você sente? Quais são as suas dificuldades, os seus anseios? Conta aqui pra gente.